Meu nome é Cecília, e por 28 anos, eu achei que sabia como era o amor. Achei que era o jeito que eu segurava meu filho recém-nascido contra o peito às 3 da manhã, sussurrando promessas em seu ouvidinho enquanto o resto do mundo dormia. Achei que era o jeito que eu pegava plantões duplos na lanchonete, com os pés inchados e doendo, só para que ele pudesse ter o tênis que os colegas de classe usavam. Achei que era o sacrifício que eu fazia ao recusar pedidos de casamento, pois nenhum homem parecia bom o suficiente para o garotinho que me chamava de mamãe, e realmente sentia isso com todo o coração. Eu estava errada sobre tanta coisa. A ficha caiu numa terça-feira à noite em novembro, sentada na mesa de jantar do meu filho, Daniel, aquela de mogno que eu o ajudei a escolher quando ele se mudou com a Isabela. A madeira brilhava sob a luz do lustre, refletindo os rostos de pessoas que eu mal reconhecia mais. Embora uma delas tivesse crescido dentro do meu corpo e dado seu primeiro suspiro segurando meu dedo. Mãe, pode me passar o sal? Daniel perguntou, sem realmente olhar para mim. Sua atenção estava focada nos pais de Isabela, os Guimarães, que tinham vindo da sua casa de campo na região serrana para o que Isabela chamou de um jantar de família de verdade. Peguei o saleiro de cristal, outro presente de casamento para o qual eu tinha contribuído, mas que jamais poderia pagar para mim, e o entreguei do outro lado da mesa. Foi aí que aconteceu. Foi aí que meu mundo se partiu como uma fruta madura demais, expondo a podridão que vinha crescendo por dentro havia meses. Sabe? Daniel disse, recostando-se na cadeira com aquele sorriso confiante que eu lembrava da sua infância, de quando essa expressão era reservada só para mim. A mãe da Isabela estava nos contando sobre sua mais recente nomeação para o Conselho de Caridade, a Fundação de Artes e Cultura de São Paulo. Dá para imaginar? Minha sogra está ajudando a decidir quais artistas recebem financiamento para suas exposições. Dona Lúcia Guimarães sorriu com a modéstia elegante de quem está acostumada a ser admirada. Ah, não é nada demais. Apenas aconteceu de eu conhecer algumas pessoas, e quando eles precisaram de alguém com experiência em assuntos culturais, ela gesticulou com a mão de manicure impecável. Mas eu podia ver o orgulho em sua postura, o jeito que ela se sentava mais ereta quando Daniel falava sobre suas conquistas. Ao contrário de certas pessoas, Daniel continuou, e algo no seu tom fez meu estômago apertar de pavor. Minha sogra realmente conquistou algo significativo com a vida dela. Ela estudou na PUC, sabia? Formada em História da Arte. Casou-se com o pai dela logo depois da formatura, mas nunca parou de se envolver em trabalhos importantes. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça de um incêndio que você não consegue apagar. Senti cada pessoa naquela mesa se virar para me olhar. Não diretamente, mas com aqueles olhares de soslaio que as pessoas usam quando testemunham algo desconfortável, mas não querem ser pegas encarando. Isabela estudou sua taça de vinho com fascinação súbita. O pai dela pigarreou e perguntou a Daniel sobre seu trabalho no escritório de advocacia. Dona Lúcia Guimarães sorriu para mim com o tipo de pena geralmente reservada a animais de rua. Mas Daniel não tinha terminado. Ele nunca terminava, uma vez que começava a falar sobre um assunto que o fazia se sentir importante. Quer dizer, não que eu não seja grato, ele disse, cortando seu bife com precisão cirúrgica. A mãe fez o melhor dela, eu tenho certeza. Mães solteiras não têm muitas opções, mas há algo a ser dito sobre ter pais que realmente podem contribuir com a sociedade, sabe? Pessoas que entendem de cultura, que circulam nos círculos certos, que podem abrir portas. Eu fiquei ali, com o garfo no meio do caminho para a boca, ouvindo meu filho, o garoto que eu criei sozinha depois que o pai dele desapareceu na noite como um pesadelo, a criança para quem eu li todas as noites, mesmo quando a exaustão fazia as palavras se misturarem. O jovem cuja faculdade eu paguei com dinheiro que economizei, R$ 1 de cada vez, num pote de conserva escondido atrás do pote de farinha. Reduzir toda a minha existência a nada mais que uma lamentável necessidade. A mãe da Isabela estava dizendo como é importante expor as crianças às coisas boas da vida. Daniel continuou, se aquecendo no seu tema como um promotor apresentando provas. Museus de arte, música clássica, literatura que importa. Acho que é por isso que Isabela e eu nos conectamos tão bem intelectualmente. Nós dois tivemos esse tipo de criação. Isabela finalmente tirou os olhos do vinho, e por apenas um momento, vi algo que poderia ter sido desconforto passar rapidamente pelo seu rosto.
mas ela não falou, não o corrigiu, não o lembrou de que fui eu quem o levou à biblioteca pública todo sábado, a única que economizou por meses para comprar o primeiro violão dele, a única que dirigiu 3 horas de ida e volta para levá-lo a museus de arte na capital, porque eu acreditava que a educação importava, mesmo que eu não pudesse pagar pelas escolas particulares e vantagens culturais que o dinheiro poderia comprar. Daniel, Isabela disse suavemente, e senti um momento de esperança de que talvez, finalmente, alguém falasse em meu favor. Talvez devêssemos falar sobre outra coisa, mas Daniel estava surfando na onda da própria eloquência, inebriado pela aprovação que via nos olhos de Dona Lúcia Guimarães. Só estou dizendo, há uma diferença entre sobreviver e prosperar. Algumas pessoas passam a vida inteira apenas se virando, e outras realmente causam impacto. Não é culpa de ninguém, na verdade. É apenas o jeito que as coisas acontecem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no corredor, marcando segundos que pareciam horas. Eu podia ouvir o suave tilintar dos talheres contra a porcelana, enquanto os Guimarães continuavam comendo, fingindo que aquela conversa não estava acontecendo. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos, tão alto que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir também. Foi então que eu entendi que o garotinho que eu amei tão completamente havia se tornado um homem que me via como um embaraço, uma limitação que ele havia superado, em vez de um alicerce sobre o qual ele havia construído. Eu estava sentada à sua mesa, comendo comida que ajudei a pagar com meu emprego de supermercado, numa casa para cujo valor de entrada eu contribuí, ouvindo-o explicar a estranhos por que eu não importava, por que eu nunca importei, por que sua verdadeira inspiração vinha de pessoas que nunca seguraram sua cabeça febril às 2 da manhã ou perderam as próprias refeições para garantir que ele tivesse o suficiente para comer. Dei uma pequena mordida no feijão verde que eu havia trazido, o único prato na mesa que veio da minha cozinha, e engoli o nó na garganta. Não tinha gosto de nada. Tudo não tinha gosto de nada mais. Quando o jantar finalmente terminou e eu ajudei a recolher a louça, Dona Lúcia Guimarães tocou meu braço com o que tenho certeza que ela pensou ser bondade. Obrigada por criar um filho tão maravilhoso, ela disse, sua voz escorrendo o tipo de condescendência que vem embrulhada em elogios. Deve ter sido tão difícil fazer tudo sozinha. Eu sorri e assenti, porque é isso que você faz quando é invisível. Você sorri e assenti, e finge que não entende que está sendo dispensada, que o trabalho de sua vida está sendo reduzido a algo que foi difícil, em vez de algo que foi milagroso, algo que exigiu uma força que essas pessoas não poderiam imaginar. Naquela noite, eu dirigi para casa no meu pequeno apartamento, aquele que Daniel me ajudou a encontrar depois de vender a casa onde ele cresceu, onde cada cômodo guardava memórias da vida que construímos juntos. O apartamento estava quieto de um jeito que parecia diferente agora. Não estava apenas vazio, estava oco, ecoando com o som dos meus próprios passos e a percepção de que a pessoa que eu mais amava no mundo vinha praticando como me apagar. Sentei-me no meu sofá de segunda mão e olhei para a foto na mesa lateral. Daniel com a beca e o capelo da formatura, o braço em volta de mim, ambos sorrindo como se tivéssemos conquistado o mundo juntos. Perguntei-me quando ele parou de ver aquela mulher na foto como sua mãe e começou a vê-la como seu fardo. Mas algo mais estava se agitando no silêncio daquele apartamento. Algo que eu não sentia havia anos. Não era raiva, exatamente, embora a raiva estivesse lá também. Era algo mais profundo, algo que estivera enterrado sob décadas de colocar outra pessoa em primeiro lugar. Era o som da minha própria voz, sussurrando na escuridão. Quem você era antes de se tornar a mãe dele? E pela primeira vez em 28 anos, eu não tinha uma resposta, mas estava pronta para encontrar uma. As semanas que se seguiram àquele jantar pareceram como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Você pode ver o que está por vir, mas está impotente para pará-lo. As ligações de Daniel, que nunca tinham sido frequentes, ficaram ainda mais esporádicas. Quando ele ligava, nossas conversas pareciam roteirizadas, como se ele estivesse riscando itens de uma lista de obrigações filiais. Como você está, mãe? Ele perguntava, mas eu podia ouvir a distração na sua voz, o som de alguém fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, provavelmente rolando e-mails ou organizando a mesa enquanto conversávamos. Estou bem, querido, eu respondia.
porque é isso que as mães fazem. Dizemos que estamos bem mesmo quando estamos nos afogando. Como vai o trabalho? Como está a Isabela? Bem. Escuta, não posso falar muito. Vamos jantar com os Guimarães novamente hoje à noite. Eles estão nos ajudando a planejar a festa de final de ano do escritório. A festa de final de ano. Eu me lembrava de quando Daniel costumava passar a véspera de Natal comigo, ajudando a embrulhar presentes para os filhos dos vizinhos, compartilhando histórias e chocolate quente enquanto a neve caía lá fora da nossa casinha. Agora seus feriados eram planejados por pessoas que mediam o valor em conexões sociais e capital cultural. Parece ótimo, eu disse, engolindo a pergunta que queria fazer. Eu estou convidada para alguma coisa neste Natal? Sim. Isabela está muito animada. A mãe dela conhece todas as pessoas certas para o buffet e a decoração. Você sabe como são essas coisas. A imagem importa na minha área de trabalho. Eu não sabia, na verdade. Eu nunca estive numa área de trabalho onde a imagem importasse mais do que a competência, onde o nível de escolaridade da sua mãe pudesse impactar suas perspectivas de carreira. Mas eu estava aprendendo. O primeiro encontro familiar para o qual eu não fui convidada foi o jantar de aniversário de Isabela em dezembro. Descobri por meio de uma foto que Daniel postou nas redes sociais. Uma foto da família inteira erguendo taças no que parecia um restaurante caro. Os pais de Isabela estavam lá, a irmã dela e o cunhado, até a colega de quarto da faculdade de Isabela que tinha voado de Chicago. Fiquei olhando para aquela foto por 20 minutos, dando zoom no rosto de Daniel, tentando encontrar algum sinal de que eu havia feito falta, de que minha ausência tinha se registrado como algo mais do que uma pessoa a menos para coordenar agendas. O sorriso dele parecia genuíno, relaxado. Ele parecia um homem que tinha tudo o que precisava ali, naquele quadro. A legenda dizia: comemorando minha linda esposa com todas as nossas pessoas favoritas. Tão grato por esta família incrível, todas as nossas pessoas favoritas. As palavras ecoaram na minha mente por dias. Quando foi que eu parei de ser uma das pessoas favoritas de Daniel? Quando foi que a mulher que costumava ser o mundo inteiro dele se tornou alguém que nem merecia um convite para o aniversário da esposa? Liguei para ele no dia seguinte, tentando manter a voz leve. Vi as fotos do aniversário da Isabela. Pareceu uma noite maravilhosa. Houve uma pausa. Ah, sim, foi legal. Uma reunião pequena, sabe? Isabela queria manter íntimo. Íntimo. 8 pessoas era íntimo, mas aparentemente 9 teria sido uma multidão. Eu adoraria levá-la para almoçar em algum momento desta semana, ofereci, para comemorar direito. Outra pausa, mais longa desta vez. Isso é muito gentil, mãe, mas a Isabela está bem ocupada com o trabalho agora, e estamos tentando ser mais seletivos sobre nossos compromissos sociais. Você entende? Seletiva. A palavra me atingiu como um tapa. Eu já não era a mãe de Daniel na cabeça dele. Eu era um compromisso social a ser administrado, agendado ou evitado com base na conveniência e considerações de imagem. O Natal foi pior. Por 27 anos, Daniel e eu mantivemos a mesma tradição. Véspera de Natal na minha casa. Só nós dois, com biscoitos caseiros e os enfeites antigos que eu colecionava desde que ele nasceu. Cada decoração contava uma história. A pegada de mão dele em argila do jardim de infância, o anjo de papel que ele fez na catequese, a árvore de cerâmica que ele pintou no acampamento de verão. Naquele ano, ele ligou em 20 de dezembro para me dizer que os planos tinham mudado. A família da Isabela faz uma grande festa de véspera de Natal na casa de campo deles. Ele explicou, sua voz carregada do entusiasmo de quem descreve um upgrade. É a tradição deles há décadas. A avó dela começou isso nos anos 50. Jantar black tie, música ao vivo, o pacote completo. Eu não posso dizer não. Claro que não, eu disse sentada na minha pequena sala de estar, cercada pelas decorações que eu já tinha colocado. As mesmas que pendurávamos juntos todo ano desde que ele tinha altura suficiente para alcançar os galhos mais baixos. E o Natal? Bem, essa é a questão. Vamos ficar o fim de semana inteiro por lá. A família estendida da Isabela vem de todo o país. A mãe dela está muito animada para me apresentar a todos. Eu podia imaginar Daniel de smoking, encantando os parentes de Isabela com histórias sobre sua carreira jurídica, se encaixando perfeitamente no mundo deles de dinheiro antigo e tradições herdadas.
Ninguém perguntaria sobre a infância dele, sobre a mulher que o criou. A história dele começaria com a faculdade de Direito, com o encontro com Isabela, com ele se tornando o tipo de homem que pertencia a festas de Natal em casas de campo. Talvez pudéssemos fazer algo na semana seguinte? Sugeri, odiando a nota suplicante que havia se infiltrado na minha voz. Talvez. Deixa eu checar nossa agenda. Janeiro está bem lotado com coisas do trabalho. Foi naquele momento que percebi que não estava perdendo meu filho gradualmente, eu já o tinha perdido. Ele estava apenas sendo muito educado ou muito culpado para tornar isso oficial. Na véspera de Natal, sentei sozinha no meu apartamento, cercada por decorações que de repente pareciam artefatos da vida de outra pessoa. Eu tinha feito os biscoitos de qualquer maneira, por hábito, e eles estavam esfriando na bancada sem ninguém para comê-los. Pensei em levá-los para a idosa vizinha, Dona Chen, mas até isso parecia admitir a derrota. O pior não era a solidão, embora fosse esmagadora o suficiente. O pior era o jeito que eu tinha começado a me ver pelos olhos de Daniel, pelos olhos da família de Isabela. Quando eu olhava no espelho, eu não via mais uma mulher que havia realizado algo notável ao criar um filho bem-sucedido sozinha. Em vez disso, eu via exatamente o que eles viam. Alguém comum, sem brilho, cuja maior conquista era simplesmente sobreviver às circunstâncias que pessoas melhores teriam lidado com mais classe e estilo. Comecei a evitar o supermercado onde trabalhei por 15 anos, pegando rotas mais longas para o meu apartamento para não ter que ver meus ex-colegas de trabalho. Não porque eu tivesse vergonha do trabalho. Eu nunca tive vergonha do trabalho honesto, mas porque eu não conseguia mais afastar a sensação de que todos podiam ver o que Daniel via quando olhava para mim. Uma mulher que nunca tinha conquistado nada significativo, que passou a vida apenas se virando. Quando encontrei a antiga professora de Daniel, Dona Patrícia, na farmácia em janeiro, o rosto dela se iluminou com calor genuíno. Cecília! Fiquei sabendo que Daniel está indo muito bem no escritório de advocacia dele. Você deve estar tão orgulhosa. Eu sorri e assenti, porque é isso que você faz. Muito orgulhosa. Lembro-me do quanto você trabalhou para garantir que ele tivesse tudo o que precisava para a escola. Todas aquelas horas extras que você pegava na lanchonete, o jeito que você ficava com ele na mesa da cozinha ajudando no dever, mesmo depois daqueles plantões longos. Ele teve sorte de ter você. As palavras de Dona Patrícia deveriam ter sido reconfortantes, mas em vez disso pareceram epitáfios, tributos a uma versão de mim que não existia mais, pelo menos, não aos olhos da pessoa que mais importava. Ele construiu uma vida maravilhosa para si mesmo, eu disse, o que era verdade. Apenas não era uma vida que me incluía. Naquela noite, me peguei folheando álbuns de fotos antigos, procurando por evidências da mãe que eu costumava ser. Lá estava eu, radiante na formatura do ensino médio de Daniel. Lá estávamos nós no primeiro dia de faculdade dele, ambos tentando não chorar, enquanto descarregávamos o quarto do dormitório. Lá estava eu na formatura da faculdade de Direito dele, tão orgulhosa que achei que meu coração fosse explodir. Em cada foto, eu parecia uma mulher que acreditava que seus sacrifícios importavam, que confiava que amor e dedicação seriam suficientes para construir algo duradouro. Eu parecia alguém que nunca tinha imaginado que o sucesso pudesse ser uma arma usada contra a própria pessoa que o tornou possível. Mas enquanto eu olhava para aquelas fotos, outra coisa começou a surgir sob a mágoa. Era pequeno no início, mal um sussurro, mas estava lá, raiva. Não o tipo quente e destrutivo que queima tudo em seu caminho, mas o tipo frio e clarificador que corta a autocompaixão e a ilusão como uma faca através do nevoeiro. Fechei o álbum de fotos e caminhei até o meu armário no quarto, empurrando para o lado as roupas práticas que eu usava há anos, os sapatos sensatos, as blusas discretas, os cardigãs escolhidos pela durabilidade em vez do estilo. Bem lá no fundo, embrulhado em papel de seda, estava algo que eu quase tinha esquecido que possuía. O vestido que eu comprei para a formatura de Direito de Daniel. Era azul marinho, mais elegante do que qualquer coisa que eu já tivesse vestido antes ou depois. Comprado com dinheiro que eu economizei por 3 meses, porque eu queria parecer digna de estar ao lado do meu filho bem-sucedido. Eu o segurei contra a luz, lembrando-me de como me senti bonita naquele dia, como estava orgulhosa e esperançosa, como estava ingênua. Mas, olhando para aquele vestido agora,
Eu não me senti ingênua. Senti como se estivesse me lembrando de algo importante sobre a mulher que eu costumava ser, antes de aprender a me ver pelos olhos dos outros, antes de aceitar que ser uma mãe dedicada significava desaparecer como pessoa. Talvez fosse hora de parar de desaparecer. Fevereiro trouxe um telefonema inesperado que fez meu coração saltar com uma esperança que eu não sabia que ainda carregava. A voz de Isabela, geralmente distante e educada, soou quase calorosa quando ela perguntou se eu gostaria de ajudar com a festa surpresa de 30 anos de Daniel. Eu sei o quanto você se importa com ele, ela disse, e por um momento, senti como se estivesse sendo convidada de volta para a vida do meu filho. Pensei que talvez você pudesse ajudar com parte do planejamento. Você o conhece melhor do que ninguém. Eu disse sim antes mesmo que ela terminasse de explicar os detalhes. Claro que eu disse sim. Esta era a minha chance de mostrar a eles que eu não era apenas uma relíquia do passado de Daniel. Eu ainda era a mãe dele. Ainda era alguém que poderia contribuir com algo significativo para a felicidade dele. Nos encontramos numa cafeteria no bairro de Isabela. Um daqueles lugares onde um latte simples custa mais do que eu gastava no almoço de uma semana. Isabela parecia elegantemente despretensiosa, do jeito que vem de nunca ter que escolher entre parecer bem e pagar a conta de luz. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, suas unhas profissionalmente feitas, suas roupas o tipo de elegância discreta e cara que sussurra em vez de gritar sobre dinheiro. Eu estava pensando que poderíamos fazer algo sofisticado, ela disse, tirando um caderno de couro cheio de abas codificadas por cores e caligrafia organizada. Daniel tem falado sobre o quanto aprendeu a apreciar vinho fino desde que nos casamos. Talvez um tema de degustação de vinhos? Eu assenti com entusiasmo, já imaginando como eu poderia contribuir. Isso parece maravilhoso. Eu poderia fazer algumas das comidas favoritas dele. Você sabe, aquela lasanha que ele sempre amou, ou aqueles biscoitos de chocolate que eu costumava assar para o aniversário dele todo ano. O sorriso de Isabela vacilou ligeiramente. Ah, isso é fofo, mas eu estava pensando em algo mais elevado? Eu já falei com um buffet especializado em harmonização de vinhos. Eles fazem aqueles lindos small plates que complementam diferentes variedades. Bem sofisticado. Sofisticado. Lá estava aquela palavra de novo, a que parecia definir tudo o que eu não era. Claro, eu disse rapidamente. Parece perfeito. Com que mais posso ajudar? Bem, Isabela consultou seu caderno. Eu preciso de alguém para cuidar das confirmações de presença e talvez ajudar com parte da decoração. Nada muito complicado, apenas seguir as diretrizes que estabeleci. Passei as 3 semanas seguintes me dedicando ao planejamento da festa com o desespero de quem tenta provar seu valor. Liguei para cada pessoa na lista de convidados de Isabela, anotando cuidadosamente as restrições alimentares e confirmando a presença na planilha que ela havia criado. Pesquisei decorações com tema de vinho online, ficando acordada até tarde para comparar preços e encontrar as melhores ofertas que se encaixassem na estética sofisticada que ela havia descrito. A lista de convidados em si foi uma revelação. 35 pessoas foram convidadas para comemorar o 30º aniversário do meu filho. E eu reconheci talvez 5 nomes. Os amigos da faculdade de Direito, as colegas de quarto de Isabela, colegas do escritório dele, os Guimarães e seu círculo social estendido, uma coleção cuidadosamente selecionada de pessoas que representavam a vida que Daniel havia construído desde a formatura. Nenhum dos amigos de infância dele estava na lista. Nem Marcos, que tinha sido o melhor amigo dele da 3ª série até o ensino médio. Nem Sara, que tinha sido sua parceira de estudo na faculdade e tinha dirigido 6 horas para ir à sua formatura. Nem Dona Patrícia, sua professora favorita, ou o professor William, que acreditou nele quando ele quis desistir da equipe de debate no 3º ano. Quando perguntei gentilmente a Isabela sobre incluir alguns dos amigos mais antigos de Daniel, ela afastou a sugestão. Daniel está realmente focado na rede de contatos profissionais dele hoje em dia. Ele está tentando virar sócio, sabe? É importante que ele esteja cercado pelas pessoas certas. As pessoas certas. Eu me perguntei onde isso me deixava. Na noite anterior à festa, cheguei cedo à casa de Daniel e Isabela para ajudar a montar. Eu tinha gastado o dinheiro da minha compra do mês em uma roupa nova,
Uma blusa azul marinho e calças pretas que eu esperava que atingissem a nota certa entre festivo e sofisticado. Eu até esbanjei numa manicure profissional, algo que eu nunca tinha feito antes, porque eu queria que minhas mãos parecessem apropriadas quando ajudasse a servir o vinho. "Ah, Cecília, você está aqui", Isabela disse quando abriu a porta. Ela parecia deslumbrante em um vestido cor creme que provavelmente custava mais do que meu aluguel. "Na verdade, acho que já cobrimos a decoração. O buffet trouxe a própria equipe." Fiquei na soleira da porta segurando uma sacola de suprimentos que eu havia escolhido cuidadosamente. Luzes pisca-pisca elegantes, arranjos de mesa com tema de vinho que eu mesma montei, velas no tom exato de Bordeaux que Isabela havia especificado. "Pensei que poderia ajudar com os toques finais? Talvez arrumar as flores? Isso é muito atencioso, mas o florista está cuidando de tudo isso. Eles têm uma visão muito específica." O sorriso de Isabela era educado, mas firme. "Talvez você pudesse apenas socializar com os convidados quando eles chegarem? Daniel ficará muito feliz em te ver." Socializar. Como se eu fosse apenas mais uma convidada, em vez da mulher que planejou seus primeiros 29 aniversários, que sabia que ele preferia bolo de chocolate à baunilha e sempre pedia rosas de glacê extras porque o faziam rir. Passei a festa parada em cantos, observando meu filho se mover por cômodos cheios de pessoas que o viam como um investimento, uma oportunidade de networking, um bilhete para o avanço social. Todos tinham histórias sobre Daniel, o advogado, Daniel, a estrela em ascensão, Daniel, o marido perfeito. Ninguém perguntou sobre Daniel, o garotinho que tinha medo de tempestades, ou Daniel, o adolescente que chorou quando o cachorro do nosso vizinho morreu, ou Daniel, o estudante universitário que me ligava todo domingo apenas para ouvir minha voz. O pior momento veio quando o pai de Isabela se levantou para fazer um brinde. "Para Daniel", ele disse, levantando sua taça de vinho que provavelmente custava mais do que eu gastava em compras de supermercado em um mês, que nos mostrou o que significa superar as próprias circunstâncias e criar algo bonito. Temos orgulho de chamá-lo de família. Superar as próprias circunstâncias. A frase pairou no ar como um julgamento. Senti todos os olhos na sala piscarem em minha direção, alguns curiosos, alguns com pena, todos entendendo exatamente quais circunstâncias Daniel havia superado. A mãe dele, o passado dele, a mulher que o criou agora era a limitação que ele havia superado com sucesso. Daniel sorriu com o elogio, levantando a própria taça. "Obrigado, Ricardo. Sou grato todos os dias pela família que encontrei, pelas pessoas que me mostraram o que é possível quando você se cerca de excelência. A família que ele encontrou, não a família em que ele nasceu, mas a que ele escolheu para substituí-la." Depois do brinde, aproximei-me de Daniel enquanto ele estava parado com um grupo de seus colegas, esperando por apenas um momento de conexão, uma chance de lembrá-lo de que alguém naquela sala o amava antes que ele realizasse qualquer coisa digna de admiração. "Feliz aniversário, querido", eu disse, tocando seu braço suavemente. 30 anos. Mal consigo acreditar. Ele se virou para mim com um sorriso que parecia genuíno, até eu notar que não alcançava seus olhos. "Obrigado, mãe. Ótima festa, né? Isabela realmente se superou." "Sim, ela se superou", concordei. "Está linda. Eu só queria te dizer o quanto estou orgulhosa." Na verdade, um de seus colegas interrompeu. "Daniel, eu queria te apresentar a minha esposa." Ela estava louca para conhecer o marido da Isabela. E assim, fui dispensada. Não rudemente, nem dramaticamente, apenas apagada da conversa como se nunca tivesse feito parte dela. Daniel se virou sem terminar nossa conversa, sem reconhecer o que eu estava tentando dizer, sem parecer notar que eu fui deixada parada sozinha, enquanto ele encantava pessoas que se importavam com o potencial dele, em vez do passado. Fiquei por mais 1 hora, tomando uma única taça de vinho que tinha gosto de decepção, cara, observando meu filho desempenhar o papel do jovem advogado bem-sucedido que emergiu totalmente formado da faculdade de Direito, sem um histórico confuso para complicar sua narrativa. Quando finalmente reuni coragem para me despedir, Daniel estava cercado por um grupo de sócios do seu escritório, discutindo algum caso que fazia todos balançarem a cabeça em apreciação aos seus insights. Esperei por uma pausa na conversa, então dei um passo à frente. Eu deveria ir para casa.
eu disse calmamente. Obrigada por me incluir. Ah, ok, Daniel disse, olhando para o relógio. Dirija com segurança. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Como se eu fosse uma parente distante que fez uma aparição inesperada, em vez da mulher que lhe deu a vida e passou 30 anos garantindo que ele tivesse tudo o que precisava para se tornar o homem que todos estavam comemorando agora. Caminhei sozinha até meu carro, passando pelos veículos de luxo que lotavam a rua deles, suas superfícies brilhantes refletindo a luz quente que emanava da casa onde meu filho estava cercado por pessoas que o conheciam há meses ou anos, em vez de décadas. No meu retrovisor, eu podia ver a festa continuando sem mim, conversas fluindo, risadas aumentando, minha ausência tão despercebida quanto minha presença havia sido. Foi então que eu finalmente entendi o que eu estava me recusando a ver. Eu não estava sendo gradualmente excluída da vida de Daniel. Eu já havia sido riscada dela completamente. Os convites, os telefonemas, a inclusão educada em eventos como esta festa eram apenas formalidades, formas de gerenciar a culpa, em vez de expressões de amor genuíno. Dirigi para casa por ruas que pareciam mais escuras do que o normal, passando por casas onde outras famílias provavelmente estavam compartilhando noites de domingo tranquilas, onde mães e filhos poderiam estar conversando sobre algo diferente de networking profissional e avanço social. No meu apartamento, sentei no meu sofá e olhei para o presente que eu havia trazido para a festa, mas nunca tive a chance de dar a ele. Um álbum de fotos que eu fiz da infância dele, cheio de fotos de aniversários quando seu maior desejo era que passássemos o dia inteiro juntos. Quando apagar as velas em um bolo caseiro, era o auge da celebração. Percebi que eu estava agarrada a um fantasma, amando uma memória de um garoto que cresceu e se tornou um homem que eu não reconhecia mais. E talvez, apenas talvez, fosse hora de parar de tentar ressuscitar algo que havia sido enterrado tão completamente que até eu estava começando a esquecer como era quando estava vivo. As semanas após a festa de aniversário de Daniel se passaram em uma névoa cinzenta de rotina e resignação. Eu cumpria os movimentos da vida, tomava banho, me vestia, fazia compras, pagava contas, mas tudo parecia mecânico, como se eu estivesse operando minha própria vida à distância. A mulher no espelho parecia familiar, mas eu não conseguia afastar a sensação de que estava assistindo à existência de outra pessoa se desenrolar. Parei de ligar para Daniel completamente. Não por raiva, embora a raiva estivesse lá, fervilhando sob a superfície como água prestes a ferver. Parei de ligar porque finalmente entendi que minha voz havia se tornado uma interrupção na vida dele. Um lembrete de um capítulo que ele estava ansioso para encerrar. Cada conversa parecia uma imposição. Cada "como você está?" Um fardo que ele era muito educado para recusar, mas muito distante para responder genuinamente. O silêncio era ensurdecedor. Dias se transformaram em semanas, e meu telefone permaneceu obstinadamente quieto. Nenhuma checagem, nenhuma conversa casual, nenhum convite para nada. A ausência da voz dele na minha vida criou um espaço oco que parecia se expandir a cada dia que passava, enchendo-se com o eco de todas as palavras que nunca mais diríamos um ao outro. Eu me pegava sentada na mesma cadeira todas as noites, aquela perto da janela que dava para o estacionamento onde outras pessoas iam e vinham com o ritmo confortável de vidas que tinham propósito e direção. Dona Chen, da porta ao lado, acenava quando me via, às vezes trazendo correspondência que havia sido entregue no apartamento errado, sempre perguntando como eu estava com a preocupação genuína de alguém que entendia a solidão. "Seu filho", ela disse uma noite, parada na minha porta com um pacote que me pertencia. "Ele não visita muito mais?" Forcei um sorriso, o mesmo que eu vinha praticando por meses. "Ele está muito ocupado com o trabalho. Você sabe como é com os jovens hoje em dia." Dona Chen assentiu, mas seus olhos continham o tipo de conhecimento que vem de ter vivido o suficiente para reconhecer a dor quando ela está usando a máscara do orgulho. "Minha filha na Califórnia", ela disse suavemente. "Ela liga toda semana, mesmo horário, todo domingo. Algumas coisas não devem estar ocupadas demais para, você sabe?" Depois que ela saiu, fiquei sentada com as palavras dela ecoando no apartamento vazio. Algumas coisas não devem estar ocupadas demais para. Mas, aparentemente,
Eu tinha me tornado uma daquelas coisas que podiam ser adiadas indefinidamente, agendadas em torno de prioridades mais importantes, esquecidas na pressa em direção a qualquer futuro que Daniel estivesse construindo sem mim. Março chegou com o tipo de chuva implacável que faz tudo parecer cinza e desgastado. Eu estava vivendo de economias e do pequeno pacote de rescisão do meu último emprego, mas o dinheiro estava desaparecendo mais rápido do que eu havia calculado. A conta de luz chegou com um aviso de corte anexado. O aluguel venceria em uma semana e, pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha certeza se conseguiria pagá-lo. Sentei-me à mesa da cozinha, cercada por contas e fita de calculadora, tentando fazer os números somarem algo diferente de desastre. Não importava como eu rearranjava os valores, como priorizava quais contas poderiam esperar e quais não podiam, a matemática da pobreza permanecia implacável. Eu estava em falta. Não por pouco, mas o suficiente para importar, o suficiente para mudar tudo. Foi então que eu fiz algo que jamais imaginei que faria. Peguei o telefone e disquei o número de Daniel, minhas mãos tremendo enquanto eu ouvia tocar. Alô? A voz dele parecia distraída, como se ele estivesse fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Daniel, sou a mãe. As palavras pareciam estranhas na minha boca, formais e incertas. Oh, oi. Está tudo bem? Havia uma nota de preocupação na voz dele, mas era o tipo de preocupação que você demonstraria por um conhecido, não por um pai. Eu parei, engolindo o orgulho que parecia vidro quebrado na minha garganta. Estou tendo algumas dificuldades financeiras. Eu estava me perguntando se talvez você pudesse ajudar, apenas temporariamente, até eu encontrar outro emprego. O silêncio que se seguiu durou tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Quando Daniel finalmente falou, sua voz tinha adotado o tom cuidadoso que ele provavelmente usava com clientes difíceis. Mãe, eu estava querendo falar com você sobre isso. Isabela e eu temos discutido sua situação e achamos que pode ser hora de você considerar algumas mudanças. Talvez procurar comunidades de senior living. Algumas são muito boas e são projetadas para pessoas nas suas circunstâncias. Comunidades de senior living. Aos 58 anos, eu estava sendo relegada à categoria de pessoas idosas que precisavam ser gerenciadas por outros, cuja independência era um problema a ser resolvido, em vez de um direito a ser respeitado. Eu não estou pronta para isso, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu só preciso de ajuda com algumas contas. Talvez um empréstimo? Eu posso te pagar de volta assim que eu estiver trabalhando de novo. Outra longa pausa. Eu não acho que isso seja uma boa ideia, mãe. O pai da Isabela estava dizendo como é importante manter limites financeiros claros nas famílias. Fica complicado quando o dinheiro se envolve. O pai da Isabela. O homem que brindou a capacidade do meu filho de superar suas circunstâncias estava agora dando conselhos sobre como manter essas circunstâncias à distância. Daniel, eu disse, e algo na minha voz deve tê-lo alcançado porque ele parou de falar. Eu te criei. Eu trabalhei em 2 empregos para pagar sua faculdade. Eu desisti de tudo para garantir que você tivesse o que precisava para se tornar o homem que você é hoje. E agora você está me dizendo que ajudar sua mãe a pagar a conta de luz seria complicado? Mãe, por favor, não seja dramática. Não é sobre o que você fez por mim. É sobre o que é saudável para todos os envolvidos. Isabela pensa. Eu não me importo com o que Isabela pensa, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a acidez na minha voz. Eu não estou pedindo ajuda a Isabela. Eu estou pedindo ao meu filho. O silêncio que se seguiu pareceu diferente, mais pesado. Quando Daniel falou novamente, sua voz estava fria de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Eu sinto muito que você esteja lutando, mas eu não posso resolver seus problemas para você. Talvez seja a hora de você aprender a se virar sozinha, em vez de sempre esperar que outras pessoas cuidem de você. As palavras me atingiram como um golpe físico. Sempre esperar que outras pessoas cuidem de você. Isso, vindo do garoto que eu carreguei nas costas subindo 3 lances de escada quando ele quebrou a perna na 4ª série. Isso, vindo do adolescente que eu levava para o trabalho todos os dias por 2 verões, porque não podíamos pagar um segundo carro. Isso, vindo do jovem cujos ensaios de inscrição para a faculdade de Direito eu ajudei a editar, cujos papéis de empréstimo estudantil eu coassinei,
cuja confiança eu construí com 28 anos de crença inabalável. Daniel, eu sussurrei, mas a linha já estava muda. Fiquei sentada na minha cozinha segurando o telefone silencioso, encarando as contas espalhadas pela mesa como evidência de uma vida mal vivida. A chuva continuava seu ataque constante às janelas, e, em algum lugar do prédio, a televisão de um vizinho murmurava com as vozes de pessoas fingindo resolver problemas em episódios de 30 minutos. Naquela noite, eu deitei na cama e encarei o teto, ouvindo os sons das vidas de outras pessoas continuando ao meu redor. No andar de cima, alguém estava assistindo à televisão noturna. Ao lado, Dona Chen provavelmente estava lendo um dos romances que ela pegava emprestado da biblioteca toda semana. No corredor, o jovem casal estava tendo outra discussão tranquila sobre dinheiro ou trabalho, ou qual dos dois havia esquecido de tirar o lixo. Ao meu redor, as pessoas estavam vivendo vidas que tinham peso e substância e conexão. E eu estava flutuando no espaço entre quem eu costumava ser e quem eu deveria me tornar, solta de tudo que antes fazia sentido. Pela primeira vez desde o nascimento de Daniel, permiti-me imaginar o que teria acontecido se eu tivesse feito escolhas diferentes. E se eu tivesse seguido o curso de arte que eu sonhava em vez de abandonar a faculdade quando engravidei? E se eu tivesse me mudado para a capital, como planejei, em vez de ficar na nossa pequena cidade porque parecia mais seguro para criar um filho? E se eu tivesse namorado o professor gentil que me convidou para sair quando Daniel estava no ensino médio, em vez de dizer a ele que eu estava muito ocupada para considerar um romance? E se eu tivesse vivido por mim mesma em vez de viver apenas para alguém que cresceu e passou a ver meu sacrifício como um embaraço? Mas essas perguntas não levavam a lugar nenhum, exceto mais fundo na escuridão do arrependimento. A verdade era que eu tinha feito todas as escolhas por amor, e amor não vem com garantia ou política de devolução. Eu amei meu filho com tudo o que eu tinha, e agora eu estava descobrindo que tudo o que eu tinha não era o suficiente para ganhar um lugar na vida que eu o ajudei a construir. O aviso de corte na conta de luz dizia que eu tinha 72 horas antes que a energia fosse desligada. 72 horas para descobrir como pagar as utilidades básicas que separavam a vida civilizada do caos. 72 horas para encontrar um caminho a seguir que não envolvesse implorar ao filho que já havia deixado claro que meus problemas não eram responsabilidade dele. Fechei os olhos e tentei lembrar como era a esperança, mas tudo o que consegui encontrar foi a dor surda de um coração que deu tudo e recebeu indiferença em troca. Mas em algum lugar, no espaço entre o sono e o despertar, uma pequena voz sussurrou algo que eu quase tinha esquecido. Você era alguém antes de se tornar a mãe dele. Talvez seja a hora de lembrar quem essa pessoa era. E pela primeira vez em meses, eu não afastei essa voz. Eu escutei. E na escuridão do meu apartamento vazio, algo que estava dormindo por 28 anos começou a se agitar. Na manhã seguinte ao telefonema de Daniel, acordei com algo que eu não sentia há meses. Clareza. Não o tipo que vem de inspiração repentina ou intervenção divina, mas a clareza conquistada a duras penas que emerge quando você finalmente chega ao fundo do poço e percebe que a única direção que resta é para cima. Fiz café com as mãos que não tremiam mais e sentei à mesa da cozinha, olhando para aquelas contas com outros olhos. Sim, eu estava em apuros. Sim, eu estava sozinha. Mas eu também tinha 58 anos. Não estava morta. Eu tinha mãos que funcionavam, uma mente funcional e algo que eu havia esquecido que possuía. A mesma força que me sustentou durante a maternidade solteira, quando eu era pouco mais que uma criança. A mulher que criou Daniel não tinha sido fraca. Ela tinha sido feroz, engenhosa, determinada. Ela descobriu como fazer R$ 20 durarem uma semana de refeições, como consertar uma máquina de lavar quebrada com tutoriais do YouTube e pura teimosia, como ajudar um adolescente em dificuldade com a lição de cálculo, apesar de nunca ter tido a matéria. Essa mulher não havia desaparecido, eu apenas estava tão ocupada pedindo desculpas pela existência dela que esqueci que ela ainda estava aqui. Caminhei até o meu armário no quarto e peguei uma caixa que eu não abria há anos. Dentro, embrulhadas em papel de seda que havia amarelado com o tempo, estavam minhas ferramentas de marcenaria. As ferramentas do meu pai, na verdade,
passadas para mim quando ele morreu durante o segundo ano de faculdade de Daniel. Eu as usei esporadicamente ao longo dos anos, fazendo pequenos reparos pela casa, construindo uma estante para o primeiro apartamento de Daniel, fazendo presentes simples quando o dinheiro era muito apertado para presentes comprados em lojas. As ferramentas pareciam familiares nas minhas mãos, o peso delas reconfortante de um jeito que eu havia esquecido. Havia algo honesto em trabalhar com madeira, algo que cortava a pretensão e exigia apenas habilidade, paciência e visão. A madeira não se importava com sua educação ou suas conexões sociais. Ela respondia à competência, nada mais e nada menos. Passei aquela tarde no meu pequeno depósito, montando uma oficina improvisada no espaço onde eu planejava guardar móveis quando acabasse me mudando para algo ainda menor. O chão de concreto não era o ideal, e a iluminação era um fluorescente forte, mas era meu. Pela primeira vez em meses, eu estava criando algo em vez de simplesmente suportar algo. Meu primeiro projeto foi uma simples caixa de joias, do tipo que eu fiz para as professoras de Daniel quando ele estava no ensino fundamental. Eu tinha esquecido como era satisfatório ver a madeira bruta se transformar em algo bonito e funcional. Como o ritmo de lixar e medir e encaixar peças podia silenciar o caos na minha mente. Dona Chen bateu na minha porta naquela noite, atraída pelo som de serra e o cheiro de verniz de madeira flutuando pelas paredes finas. "O que você está fazendo?" ela perguntou, espiando por cima do meu ombro a pequena caixa tomando forma na minha bancada de trabalho. "Eu não tenho certeza ainda", eu disse, o que era verdade. Eu sabia no que a caixa se tornaria, mas eu não tinha certeza no que eu estava me tornando no processo de fazê-la. "Meu marido, antes de morrer, ele fazia móveis", Dona Chen disse, passando os dedos pela borda lisa que eu estava lixando. "Peças bonitas. Vendia na feira de artesanato nos fins de semana. As pessoas encomendavam peças especiais, baús para casamentos, caixas de brinquedos para bebês. Ele dizia que trabalhar com madeira o ensinou a ter paciência. Ele ganhava a vida com isso? Uma boa vida. Não rico, mas confortável. As pessoas sempre precisam de coisas bonitas, ele costumava dizer. Elas só nem sempre sabem onde encontrá-las." Naquela noite, fiquei sentada com as palavras de Dona Chen ecoando na minha mente. As pessoas sempre precisam de coisas bonitas. Quando foi que parei de acreditar que eu poderia criar coisas bonitas? Quando foi que decidi que meu valor residia apenas no que eu podia sacrificar pelos outros, em vez do que eu podia contribuir para o mundo? Comecei a pesquisar online, aprendendo sobre feiras de artesanato locais e mercados de artesãos. Descobri toda uma comunidade de criadores, pessoas que transformaram suas habilidades em pequenos negócios, que vendiam seu trabalho através de websites e redes sociais, que encontraram maneiras de construir vidas sustentáveis em torno da criação de coisas que importavam para elas. A curva de aprendizado foi íngreme. Passei horas assistindo a tutoriais no YouTube sobre fotografia e iluminação, descobrindo como fazer minhas simples caixas de joias parecerem profissionais o suficiente para vender online. Pratiquei a escrita de descrições de produtos que destacavam o artesanato e o cuidado que eram empregados em cada peça, sem parecer desesperada ou apologética. Minha primeira venda veio 3 semanas depois. Uma mulher no Paraná que encontrou meu anúncio para uma pequena caixa de lembrança e a queria como presente para a formatura da filha. R$ 25 mais frete. Não era muito, mas quando eu embalei aquela caixa em papel de seda e a levei ao correio, senti algo que eu não experimentava há anos: orgulho do meu próprio trabalho. A segunda venda seguiu rapidamente, depois uma terceira. O boca a boca, aparentemente, ainda importava no mercado de produtos artesanais. Pessoas que compravam uma peça me recomendavam a amigos, voltavam para pedidos personalizados, deixavam avaliações que traziam novos clientes para minha presença online em lento crescimento. Reinvesti cada real que ganhei em ferramentas melhores, madeira de qualidade superior, embalagens aprimoradas que faziam meus produtos parecerem tão profissionais quanto realmente eram. Aprendi sobre diferentes veios e acabamentos de madeira, sobre encaixes que durariam gerações, sobre os pequenos detalhes que separavam o trabalho amador do verdadeiro artesanato. A oficina do depósito evoluiu para algo mais sofisticado. Encontrei uma serra de mesa usada em um bazar, negociei um preço melhor para madeira em massa de um fornecedor local,
Investi em iluminação adequada que não fazia tudo parecer áspero e industrial. O espaço começou a parecer menos um refúgio desesperado e mais um negócio real. Mais importante, comecei a me sentir menos como alguém se escondendo dos seus fracassos e mais como alguém construindo em direção ao seu futuro. As mudanças não foram apenas profissionais. Pela primeira vez em décadas, comecei a fazer escolhas baseadas no que eu queria, em vez do que outras pessoas esperavam de mim. Comprei roupas que me faziam sentir confiante em vez de invisível. Cortei meu cabelo grisalho em um estilo que realçava meu rosto, em vez de ser simplesmente fácil de manter. Eu disse sim quando Dona Chen me convidou para o clube do livro dela, mesmo que eu não lesse ficção havia anos. As reuniões do Clube do Livro eram realizadas no centro comunitário nas noites de terça-feira, e as mulheres que participavam eram uma mistura de idades e backgrounds unidas pelo amor a histórias e pela disposição de compartilhar opiniões sobre tudo, desde a estrutura do enredo até a motivação dos personagens. Elas me receberam sem questionar, como se o fato de eu aparecer fosse qualificação suficiente para a adesão. Eu não faço isso há uma eternidade, confessei durante minha primeira reunião, segurando uma cópia de bolso do romance que elas haviam designado com o mesmo nervosismo que senti no primeiro dia de Daniel no jardim de infância. Nenhuma de nós fazia isso até começarmos a fazer, disse Margarete, uma professora aposentada que liderava o grupo há 8 anos. É assim que tudo o que vale a pena começa, com alguém decidindo tentar algo novo. Alguém decidindo tentar algo novo. A frase ficou comigo enquanto eu dirigia para casa naquela noite, enquanto eu trabalhava em uma caixa de joias personalizada para uma cliente no Piauí, enquanto eu adormecia no meu pequeno apartamento que não parecia mais uma prisão, mas simplesmente como um ponto de partida. Eu passei tantos anos definida pelo meu relacionamento com outras pessoas, a mãe de Daniel, a garçonete da lanchonete, a caixa do supermercado, que eu tinha esquecido que eu poderia ser definida pelas minhas próprias escolhas, meus próprios interesses, minha própria crescente habilidade em criar coisas que traziam beleza ao mundo. A pressão financeira diminuiu gradualmente, não de uma vez, e não sem um orçamento cuidadoso e algumas semanas muito magras, mas meu pequeno negócio estava crescendo de forma constante. Mais importante, eu estava crescendo. Cada projeto concluído me ensinava algo novo sobre madeira, sobre artesanato, sobre a satisfação que vem de criar algo duradouro com as próprias mãos. Eu ainda pensava em Daniel, é claro. A dor não havia desaparecido. Ela apenas havia se mudado para um lugar diferente no meu coração. Um lugar onde ela podia existir sem consumir todo o resto. Eu o amei completamente. E esse amor produziu um homem bem-sucedido e educado que estava construindo a vida que ele queria. O fato de que essa vida não me incluía era doloroso, mas não era um julgamento sobre a qualidade da minha maternidade ou o valor do meu sacrifício. Era simplesmente a realidade de criar um filho para ser independente. Às vezes, a independência significa se mover em direção a algo, e às vezes, significa se afastar de algo mais. Eu estava aprendendo a aceitar que ambos poderiam ser verdadeiros, sem que um cancelasse os 28 anos de amor que vieram antes. Em uma noite de quinta-feira, no final de abril, enquanto eu estava dando os toques finais em uma caixa de joias que seria enviada a um cliente no Ceará na manhã seguinte, meu telefone tocou. O número era familiar, mas levei um momento para localizá-lo. O escritório de Daniel. Meu primeiro instinto foi atender imediatamente, do jeito que eu fiz por 28 anos, sempre que meu filho precisava de algo. Mas olhei para minhas mãos, firmes e seguras enquanto aplicavam a camada final de acabamento na madeira que brilhava com calor e beleza, e fiz uma escolha diferente. Deixei ir para a caixa postal. E, pela primeira vez desde aquele jantar horrível em novembro, a decisão pareceu força, em vez de medo. Ouvi o recado de voz de Daniel na manhã seguinte, enquanto eu tomava café e observava o nascer do sol pela janela da minha cozinha. A voz dele soava diferente, incerta de um jeito que eu não ouvia desde que ele era um adolescente lutando com a lição de cálculo. Oi, mãe, sou eu. Eu queria saber como você está. Isabela viu algo online e... Bem, você poderia me ligar de volta? Quando você tiver uma chance. Isabela viu algo online.
As palavras despertaram uma mistura de curiosidade e apreensão que ficou comigo durante todo o dia, enquanto eu trabalhava em um baú de esperança personalizado para uma jovem em Minas Gerais que se casaria no outono. A peça era meu projeto mais ambicioso até agora. Madeira de cerejeira com detalhes entalhados à mão e um forro de cedro que protegeria as heranças de família e as lembranças de casamento que ela planejava guardar dentro. Não foi até aquela noite, depois que apliquei a camada final de verniz do dia e limpei minhas ferramentas com o cuidado metódico que meu pai havia me ensinado décadas atrás, que me permiti perguntar o que Isabela poderia ter visto online que levaria Daniel a quebrar meses de silêncio. Eu estava postando fotos do meu trabalho nas redes sociais, em parte para marketing, mas principalmente porque descobri uma alegria inesperada em compartilhar a transformação da madeira bruta em peças acabadas. As respostas tinham sido encorajadoras, comentários de estranhos que apreciavam o artesanato, mensagens de clientes em potencial, compartilhamentos de pessoas que diziam que meu trabalho as lembrava dos móveis que seus avós possuíam. Mas algo mais vinha acontecendo que eu estava muito ocupada para processar completamente. Jornais locais começaram a apresentar reportagens sobre o ressurgimento do artesanato feito à mão, e de alguma forma meu nome começou a aparecer nesses artigos. Primeiro, como uma breve menção em uma peça sobre a feira de artesanato, onde comecei a vender peças menores. Depois, como uma reportagem mais substancial na seção de estilo de vida sobre mulheres que iniciam negócios mais tarde na vida. O artigo que saiu na semana anterior na revista regional me surpreendeu com sua profundidade e foco. A jornalista, uma mulher da minha idade que encontrou meu trabalho através da recomendação de um amigo, passou uma tarde na minha oficina fazendo perguntas sobre meu processo, minha inspiração, a satisfação que eu encontrava em criar arte funcional com minhas mãos. Há algo profundo em assistir Cecília Morrison trabalhar. O artigo começou. Suas mãos se movem com a confiança de alguém que entende que o verdadeiro artesanato não pode ser apressado, que a beleza emerge da paciência e da habilidade, em vez de atalhos e produção em massa. O fotógrafo havia capturado naquelas imagens algo que eu não via no meu próprio espelho havia anos. Uma mulher completamente absorvida no trabalho, competente e focada, criando algo significativo. Em uma foto, eu estava debruçada sobre uma peça de maple, verificando o padrão do veio antes de fazer um corte crucial. Em outra, eu estava aplicando o acabamento com um pincel, meu rosto refletindo a concentração de alguém que tinha orgulho de acertar cada detalhe. Mas foi a foto final que me paralisou quando vi a revista pela primeira vez. Eu estava segurando uma caixa de joias concluída, sorrindo não para a câmera, mas para a própria peça, minha expressão cheia de satisfação genuína e orgulho discreto. A mulher naquela foto parecia realizada, confiante, completamente em paz com quem ela era e o que estava fazendo. Eu mal a reconhecia como eu mesma. A revista publicou a matéria com a manchete: Encontrando sua voz na madeira. Como a jornada criativa de uma mãe a levou ao sucesso inesperado. Sucesso. A palavra ainda parecia estrangeira quando aplicada à minha própria vida, mas a evidência estava ficando mais difícil de ignorar. Os pedidos estavam chegando mais rápido do que eu conseguia atender. Tive que começar uma lista de espera, algo que parecia emocionante e aterrorizante. As pessoas estavam dispostas a esperar 3 meses por uma das minhas peças, confiando em mim para criar algo que valesse essa paciência. Mais importante, outras publicações estavam notando. Uma revista nacional de artesanato entrou em contato para destacar meu trabalho na edição de fim de ano. Um showroom de móveis na capital perguntou se eu estaria interessada em deixar algumas peças em consignação. A faculdade comunitária local me convidou para dar um workshop de marcenaria para o programa de educação continuada deles. Ensinar. A ideia me aterrorizava e me empolgava na mesma medida. Ficar na frente de um grupo de adultos, compartilhando o conhecimento que acumulei através de anos de tentativa e erro, ajudando outros a descobrirem a mesma satisfação que encontrei ao trabalhar com madeira, parecia a evolução natural de tudo o que eu vinha construindo. Dona Chen vinha acompanhando meu progresso com o entusiasmo de alguém que entendia o que significava reconstruir sua vida do zero. Você deve se orgulhar.
ela disse uma noite, admirando o baú de esperança que eu estava quase terminando. Não apenas do trabalho bonito, mas da coragem que foi preciso para recomeçar. Recomeçar. Eu estava começando a entender que era exatamente isso que eu tinha feito, embora não tivesse parecido corajoso na época. Pareceu sobrevivência, a única escolha disponível quando todas as outras opções tinham se esgotado. Mas talvez coragem e sobrevivência estivessem mais intimamente ligadas do que eu havia percebido. O Clube do Livro tinha se tornado um destaque semanal, não apenas pelas discussões literárias, mas pelas amizades que estavam se desenvolvendo. Essas mulheres, Margarete, a professora aposentada, Patrícia, a ex-enfermeira, Susana, que criou 4 filhos e agora estava descobrindo a fotografia, Janete, que começou a aprender espanhol aos 65 anos, haviam me acolhido em seu círculo com a aceitação fácil de pessoas que entendiam que vidas interessantes frequentemente incluíam capítulos de reinvenção. Tenho pensado na sua história, Margarete disse em uma noite de terça-feira, enquanto discutíamos um romance sobre uma mulher que superou tremendos obstáculos para construir um negócio de sucesso. Os paralelos com a sua própria jornada são notáveis. Ambas tiveram que perder tudo o que achavam que queriam antes de poderem descobrir o que realmente precisavam. O que eu realmente precisava. A frase permaneceu comigo enquanto eu dirigia para casa naquela noite. Por tantos anos, eu achei que precisava da aprovação de Daniel, da sua gratidão, da sua presença na minha vida para validar as escolhas que eu fiz. Eu medi meu valor pelas conquistas dele, pela felicidade dele, pela disposição dele em me incluir na vida que eu o ajudei a construir. Mas esses últimos meses me ensinaram algo diferente. O que eu realmente precisava era da satisfação de criar algo significativo com minhas próprias mãos, do respeito de pessoas que valorizavam o artesanato e a dedicação, da confiança silenciosa que vinha de saber que eu poderia me sustentar através dos meus próprios esforços e engenhosidade. Eu precisava ser importante não por causa do meu relacionamento com outra pessoa, mas por causa de quem eu era e do que eu contribuía para o mundo. A oficina que montei no depósito evoluiu novamente, desta vez para algo que parecia quase profissional. Melhor iluminação, ventilação adequada, organização de ferramentas que teria deixado meu pai orgulhoso. Eu investi em um alvará de funcionamento, estabeleci relacionamentos com fornecedores, desenvolvi sistemas para rastrear pedidos e gerenciar comunicações com clientes. Mas mais do que as aparências externas de sucesso, eu desenvolvi algo interno que parecia ainda mais valioso. A certeza absoluta de que eu estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que eu fui feita para fazer. Quando as pessoas perguntavam sobre o meu trabalho agora, eu não pedia desculpas nem minimizava minhas conquistas. Eu falava sobre seleção de madeira e técnicas de junção, sobre a satisfação de criar peças que seriam passadas por gerações, sobre o crescente mercado de móveis artesanais em um mundo cada vez mais produzido em massa. Eu falava como alguém que sabia o que estava fazendo porque finalmente eu sabia. 3 dias após o recado de voz de Daniel, enquanto eu estava dando os toques finais em uma estante encomendada que seria destaque na exibição de outono do showroom de móveis, meu telefone tocou novamente. Desta vez, eu estava pronta. Alô, Daniel. Mãe. A voz dele carregava uma nota de surpresa, como se ele não esperasse que eu atendesse. Obrigado por me ligar de volta. Eu não te retornei a ligação ainda, eu disse calmamente, continuando a trabalhar enquanto falávamos. Eu estou ligando agora porque estou pronta para falar, não porque me sinta obrigada a retornar sua ligação imediatamente. A distinção era importante, embora eu não tivesse certeza se ele entenderia o porquê. Por 28 anos, eu larguei tudo sempre que Daniel precisou da minha atenção. Desta vez, eu terminei o que estava fazendo primeiro. Ah, ok. Outra pausa. Escuta, Isabela viu aquele artigo sobre você na revista. Aquele sobre o seu negócio de marcenaria. Ela viu. Nós não tínhamos ideia de que você estava... Quer dizer, não sabíamos que você tinha aberto um negócio. Parece que você está indo muito bem. Muito bem. Vindo do filho que me disse para aprender a me virar sozinha, em vez de esperar que os outros cuidassem de mim, as palavras carregavam uma ironia que não passou despercebida para nenhum de nós. Estou, eu disse simplesmente. O artigo deu a entender que você está ficando bem-sucedida.
Pedidos atrasados, oportunidades de ensino, essa história da galeria que eles mencionaram. História da galeria. O showroom de móveis que estava destacando meu trabalho em sua próxima exposição, tratando minhas peças como arte, em vez de simples artesanato. O desdém casual de Daniel me dizia tudo o que eu precisava saber sobre o quão seriamente ele estava levando essa conversa. Daniel, eu disse largando a lixa e dando a ele minha atenção total pela primeira vez desde que ele ligou. O que exatamente você quer? A franqueza da pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Eu queria saber como você está, para talvez conversarmos sobre as coisas. Conversar sobre as coisas. Depois de meses de silêncio, depois de recusar ajuda quando eu pedi, depois de sugerir que eu precisava aprender a ser independente, ele queria falar agora que a independência se provou lucrativa. Estou indo bem, eu disse. Melhor do que há anos, na verdade. Havia algo específico que você queria discutir? Mas mesmo enquanto eu fazia a pergunta, eu já sabia o que estava por vir. Eu podia ouvir no seu tom, no jeito cuidadoso que ele estava escolhendo as palavras, no súbito interesse pela minha vida depois de meses de distância deliberada. Algo havia mudado. Algo que tornava meu novo sucesso relevante para ele de maneiras que minhas lutas nunca foram. E eu estava finalmente forte o suficiente para lidar com o que quer que esse algo fosse. A conversa com Daniel continuou por mais 10 minutos, e a cada momento que passava, o verdadeiro propósito da sua ligação ficava mais claro. Ele fazia perguntas cuidadosas sobre o meu negócio, quantos pedidos eu tinha, se eu estava ganhando um bom dinheiro, se eu tinha pensado em expandir. Seu tom carregava a casualidade forçada de alguém conduzindo uma pesquisa de mercado enquanto fingia conversar. Então, essa história do showroom de móveis, ele disse, e eu podia ouvi-lo digitando ao fundo, provavelmente procurando o website da galeria enquanto falávamos. Isso é bem prestigioso, não é? A mãe de Isabela mencionou que conhece o dono. Diz que é bem exclusivo. Claro que a mãe de Isabela conhecia o dono. Claro que Daniel estava verificando se o meu sucesso era legítimo para os padrões de pessoas cuja aprovação sempre importou mais para ele do que a minha. É uma boa oportunidade, eu disse, sem me dar ao trabalho de entrar em detalhes. Que ele fizesse sua própria pesquisa se estivesse tão interessado. Mãe, eu tenho que perguntar, por que você não nos contou sobre nada disso? Quer dizer, se você estava com dificuldades financeiras e tinha esse negócio começando, aí estava. A pergunta que revelava tudo o que ele ainda não entendia sobre o que havia acontecido entre nós, sobre por que o telefonema dele ficou sem resposta por 3 dias, sobre por que eu não era mais a mulher que pedia desculpas pela sua existência e implorava por migalhas da atenção dele. Eu te disse que estava com dificuldades financeiras. Eu disse, minha voz firme. Eu te liguei em março e pedi ajuda. Você se lembra do que me disse? Silêncio. A digitação parou. Você me disse que era hora de eu aprender a me virar sozinha, em vez de sempre esperar que outras pessoas cuidassem de mim. Você me disse que me ajudar seria complicado porque o pai de Isabela acredita em manter limites financeiros na família. Mãe, Você estava certo, no entanto. Eu realmente precisava aprender a me virar sozinha. E eu me virei. O que me deixa curiosa é por que você está ligando agora, quando eu não preciso mais da sua ajuda. Quando eu não sou mais um embaraço para sua imagem profissional. As palavras pairaram entre nós como uma lâmina, afiadas e limpas, e impossíveis de ignorar. Não senti satisfação em dizê-las. Nenhum triunfo em finalmente falar verdades que estiveram enterradas sob meses de pretensão educada. Senti apenas a clareza silenciosa que vem de finalmente entender exatamente qual é a sua posição. Isso não é justo, Daniel disse. Mas seu protesto carecia de convicção. Eu estava apenas tentando te encorajar a ser independente. Eu pensei, você pensou que eu era um fardo, eu disse. Você pensou que minhas lutas refletiam mal na imagem de sucesso que você estava tentando projetar. Você pensou que a melhor maneira de lidar com sua mãe embaraçosa era sugerir que ela fosse morar em uma comunidade de senior living e parasse de complicar sua vida com os problemas dela. Eu nunca disse que você era embaraçosa. Você não precisou dizer, Daniel. Você disse isso com cada não convite, cada plano cancelado, cada apresentação onde você de alguma forma se esquecia de mencionar que a mulher ao seu lado era sua mãe. Você disse isso quando brindou a sua capacidade de superar suas circunstâncias
enquanto eu estava sentada à sua mesa de jantar. Você disse isso quando desligou na minha cara em vez de me emprestar dinheiro suficiente para manter minha eletricidade ligada. O silêncio se esticou tanto que pensei que ele pudesse ter desligado. Quando ele finalmente falou, sua voz era menor, menos certa do que eu a ouvia desde que ele era criança. Eu não queria que soasse assim, mas soou assim, porque era isso que você queria dizer, quer você queira admitir ou não. Caminhei até minha janela e olhei para o estacionamento, onde Dona Chen estava ajudando um senhor idoso a carregar as compras para o carro. Simples bondade humana, oferecida sem cálculo ou expectativa de retorno. O tipo de gesto que uma vez definiu meu relacionamento com meu filho, na época em que o amor não era condicional ao sucesso profissional ou à aceitabilidade social. Então, o que acontece agora? Daniel perguntou. Era uma boa pergunta. Uma que eu vinha me fazendo desde que o recado de voz dele chegou. O que acontecia agora? O que eu devia ao filho que me descartou quando eu era inconveniente e queria se reconectar agora que eu era bem-sucedida? O que uma mãe fazia quando criava um filho para ser independente e descobria que a independência significava independência dela? Eu não sei, eu disse honestamente. O que você quer que aconteça? Eu quero... Ele parou. E por um momento ouvi ecos do garotinho que costumava subir na minha cama durante as tempestades, que costumava me pedir para verificar se havia monstros debaixo da cama, porque confiava em mim para mantê-lo seguro de coisas que o assustavam. Eu quero consertar isso. Eu quero minha mãe de volta. Sua mãe. A mulher que colocou as necessidades dele antes das suas por 28 anos, que absorveu sua decepção e crítica sem reclamar, que se fez menor e menor até quase desaparecer completamente. A mulher que pedia desculpas por existir e implorava pelo privilégio de permanecer relevante na vida dele. Essa mulher se foi, Daniel, eu disse gentilmente. Ela começou a desaparecer na noite em que você explicou a uma sala cheia de estranhos porque ela não importava. Ela terminou de desaparecer no dia em que você lhe disse que ajudá-la a pagar as contas seria muito complicado para o seu casamento. Mas você é minha mãe. Sim, eu sou. Eu sou a mulher que te criou, que te amou incondicionalmente, que sacrificou tudo para te dar a base que você precisava para construir sua vida. Eu sempre serei essa mulher. Mas eu também sou outra pessoa agora. Alguém que conhece o seu próprio valor, que não pede desculpas por ocupar espaço, que não precisa da sua aprovação para validar sua existência. Eu podia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, processando palavras que provavelmente soavam estranhas vindo de uma mulher que ele se acostumou a gerenciar em vez de respeitar. Eu vi as fotos, ele disse finalmente. Naquele artigo da revista. Você parecia... diferente. Feliz. Eu estou feliz. Pela primeira vez em anos, estou genuinamente feliz. Sem mim. A dor naquelas duas palavras quase quebrou minha resolução. Este ainda era meu filho. Ainda era a criança que eu amei antes mesmo de ver o rosto dele. Ainda era a pessoa cuja felicidade importou mais para mim do que a minha por quase 3 décadas. Não sem você, eu disse cuidadosamente. Apesar de você. Apesar do jeito que você me fez sentir sobre mim mesma. Apesar do jeito que você me apagou da sua vida quando eu me tornei inconveniente. Eu estou feliz porque finalmente me lembrei que eu existo independentemente da sua opinião sobre mim. Mãe. Daniel, deixe-me te perguntar algo, e eu quero que você pense cuidadosamente antes de responder. Se eu não tivesse começado este negócio, se eu ainda estivesse com dificuldades financeiras, se eu ainda fosse a mulher que te envergonhava nos jantares, você teria me ligado? Você estaria interessado em consertar isso? Se não houvesse um artigo de revista sobre o meu sucesso? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Eu imaginei, eu disse. Não é assim, ele protestou. Mas ambos sabíamos que era exatamente assim. Aqui está o que eu aprendi, querido. O amor não deve ser condicional ao sucesso, ou à aceitabilidade social, ou à conquista profissional. O amor não deve evaporar quando alguém se torna inconveniente ou complicado. O amor não deve reaparecer quando alguém se torna útil novamente. Eu te amo. Eu acredito que sim. Do seu jeito, de acordo com a sua definição do que o amor significa. Mas o seu amor vem com condições que eu não estou mais disposta a cumprir. Eu não vou pedir desculpas pelo meu passado,
meu background, minhas lutas ou minhas limitações. Eu não vou me fazer menor para te deixar mais confortável. Eu não vou fingir que o que aconteceu entre nós foi normal ou aceitável, ou algo que podemos simplesmente superar sem reconhecer o dano que foi causado. Então, o que você está dizendo? Que você não quer mais um relacionamento comigo? A pergunta me atingiu como um golpe físico, mesmo que eu estivesse esperando por ela. Essa era a escolha que eu vinha evitando desde o primeiro recado de voz dele. A decisão que eu vinha tentando não tomar, mesmo enquanto eu construía uma vida que não dependia da presença dele nela. Eu estou dizendo que eu quero um relacionamento com o filho que me respeita, que valoriza o que eu contribuí para a vida dele, que não trata meu amor como um fardo a ser gerenciado. Se esse é quem você é, ou quem você está disposto a se tornar, então sim, eu te quero na minha vida. Mas se você ainda é o homem que pensa que ajudar a mãe é muito complicado para o casamento dele, que vê minhas lutas como constrangimentos e meus sucessos como oportunidades, então não. Eu não quero mais esse relacionamento. Você está me pedindo para escolher. Não, Daniel, estou te pedindo para crescer. Estou te pedindo para decidir que tipo de homem você quer ser, que tipo de filho você quer ser, quais são seus valores de fato quando eles são testados pela inconveniência, ou pela pressão social, ou pelas opiniões da família da sua esposa. E se eu não puder? Se eu não for a pessoa que você quer que eu seja? Fechei os olhos, sentindo o peso de 28 anos de maternidade, de sonhos adiados e sacrifícios feitos, e amor dado sem reserva ou condição. Então eu ficarei triste, eu disse simplesmente. Eu sempre ficarei triste por não ter conseguido te dar o que você precisava para se tornar um homem melhor, mas eu não ficarei surpresa. E eu não vou mais ficar esperando o telefone tocar, esperando por migalhas de afeto de alguém que deveria estar me oferecendo o mundo. A conversa terminou calmamente, sem declarações dramáticas ou telefones batidos. Daniel disse que precisava de tempo para pensar, e eu disse a ele para levar o tempo que precisasse. Nós nos despedimos com a polidez cuidadosa de estranhos, e então a linha ficou muda. Fiquei sentada na minha cozinha por um longo tempo depois, observando a luz esmaecer fora da minha janela, sentindo algo que levei um tempo para identificar. Não era alívio exatamente, embora alívio fizesse parte disso. Não era satisfação, embora houvesse um elemento disso também. Era paz. A paz profunda e silenciosa que vem de finalmente dizer a verdade e descobrir que o mundo não acaba quando você para de fingir que está tudo bem. Pela primeira vez em 28 anos, eu não tinha ideia se meu filho escolheria fazer parte da minha vida. Mas eu sabia, com certeza absoluta, que eu ficaria bem de qualquer maneira. E esse conhecimento parecia a coisa mais valiosa que eu já havia criado. 2 meses se passaram no tipo de ritmo produtivo que eu nunca imaginei ser possível para minha vida. A exposição do showroom de móveis foi mais bem-sucedida do que qualquer um esperava. 3 das minhas peças foram vendidas na noite de abertura, e eu recebi encomendas de trabalho personalizado que me manteriam ocupada durante o inverno. O jornal local publicou uma matéria de acompanhamento com a manchete: Trabalho de artesã local em destaque em Galeria Metropolitana. E de repente eu não era apenas Cecília Morrison que fazia caixas de joias em um depósito. Eu era Cecília Morrison, artesã mestre, cujo trabalho estava sendo reconhecido além da nossa pequena comunidade. A oportunidade de ensino na faculdade comunitária se materializou em uma posição regular, 2 aulas por semana, ajudando adultos a descobrir a satisfação de trabalhar com as mãos. Meus alunos variavam de engenheiros aposentados, procurando um novo desafio a jovens mães buscando saídas criativas, e vê-los transformar madeira bruta em algo bonito nunca envelhecia. Margarete do Clube do Livro começou a trazer amigos para ver minha oficina, e a notícia estava se espalhando através de redes que eu nunca soube que existiam. Uma escritora de uma revista nacional de estilo de vida ligou para destacar minha história na série deles sobre mulheres se reinventando depois dos 50. O telefone tocava regularmente agora com perguntas sobre peças personalizadas, pedidos de ensino e oportunidades de entrevista. Mas a mudança mais significativa não estava no meu negócio, ou na minha crescente reputação. Estava em como eu me movia pelo mundo. Quando eu entrava em uma sala agora, eu não pedia desculpas por ocupar espaço.
Quando as pessoas perguntavam sobre o meu trabalho, eu falava com confiança sobre minhas habilidades e experiência. Quando eu olhava no espelho, eu via uma mulher que construiu algo significativo com as próprias mãos e inteligência. Não alguém cujo valor dependia da aprovação de outras pessoas. Dona Chen se tornou mais do que apenas uma vizinha. Ela era uma amiga que entendia o que significava construir uma vida nos seus próprios termos. Tomávamos café juntas na maioria das manhãs, compartilhando histórias sobre nossas respectivas jornadas e rindo sobre as surpresas que vinham com a descoberta de si mesma em seus anos mais maduros. Minha filha ligou ontem, Dona Chen me disse em uma manhã de terça-feira, enquanto estávamos sentadas na sua pequena cozinha, cercadas pelas plantas floridas que ela cuidava com o mesmo carinho que eu dedicava à minha marcenaria. Ela quer visitar no próximo mês. Diz que está orgulhosa do quão independente eu me tornei desde que o pai dela morreu. Como isso se sente? Perguntei, sabendo as emoções complicadas que poderiam surgir quando membros da família de repente notavam seu crescimento. Bom, ela disse depois de pensar por um momento, mas também estranho, como se ela estivesse me conhecendo pela primeira vez, em vez de apenas finalmente ver quem eu sempre fui por baixo dos papéis que eu costumava desempenhar. Eu entendi exatamente o que ela queria dizer. A mulher que eu me tornei não era uma nova criação. Ela era a mulher que eu sempre fui por baixo de 28 anos de colocar as necessidades de outra pessoa em primeiro lugar, por baixo de décadas de me fazer menor para tornar os outros mais confortáveis. Em uma tarde quente no final da primavera, enquanto eu estava dando os toques finais em um baú de esperança que seria destaque na edição de fim de ano de uma revista de móveis, meu telefone tocou. O nome de Daniel apareceu na tela, e pela primeira vez desde o nosso confronto, não senti ansiedade em atender. Alô, Daniel. Oi, mãe. A voz dele soava diferente, menos confiante, mais hesitante do que eu ouvia há anos. Eu estava me perguntando se poderíamos conversar, pessoalmente. Se você estiver disposta. Estou disposta a ouvir, eu disse cuidadosamente. Eu poderia ir até a sua casa? Ou talvez pudéssemos nos encontrar em algum lugar neutro, se fosse mais confortável. O fato de ele estar perguntando, em vez de presumir, me dizia que algo havia mudado em como ele estava pensando sobre nosso relacionamento. Você pode vir aqui, eu disse. Sábado à tarde funciona. Ele chegou exatamente na hora, parado na minha porta com a energia nervosa de alguém que não tinha certeza da sua recepção. Ele havia perdido peso, e havia olheiras sob os olhos que sugeriam que ele estava dormindo mal. Quando abri a porta, ele olhou para mim com uma expressão que eu não via desde que ele era criança, incerteza misturada com esperança e o tipo de vulnerabilidade que vem de não saber o que esperar. Entre, eu disse, recuando para lhe dar espaço. Ele nunca tinha estado no meu apartamento antes, percebi. Durante todos os meses do seu casamento, todos os encontros familiares dos quais eu fui excluída, ele nunca visitou o lugar onde a mãe dele morava. Ele olhou em volta agora com o que parecia ser curiosidade genuína, absorvendo a mobília simples que escolhi pelo conforto, em vez da ostentação, as fotografias dos meus projetos de marcenaria exibidas nas paredes, a sensação de paz que se estabeleceu em cada canto. É agradável, ele disse, e parecia sincero. Tranquilo. Você gostaria de um café? Por favor. Fiz café do jeito que eu o ensinei quando ele tinha 12 anos. Medições cuidadosas, paciência com o processo de preparo, atenção aos detalhes que importavam. Sentamos à minha pequena mesa da cozinha, a mesma mesa onde eu comi aquele jantar desesperado de um ovo e pão amanhecido 6 meses antes, embora parecesse uma vida inteira atrás. Eu preciso pedir desculpas, Daniel disse sem rodeios. Por tudo, pelo jeito que eu te tratei, pelas coisas que eu disse, por fazer você sentir que não importava. Você estava certa sobre tudo. Tomei um gole do meu café e esperei que ele continuasse. Eu tenho pensado no que você disse, sobre amor condicional, sobre quem eu quero ser como pessoa, e percebi que em algum momento eu me tornei alguém que eu não reconheço, alguém que media o valor pela renda e pelo status social, em vez de pelo caráter e pelo sacrifício. O que mudou? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um longo momento, encarando sua xícara de café como se as respostas estivessem escritas no líquido escuro. Isabela e eu nos separamos há 3 semanas. Senti um lampejo de surpresa,
mas mantive minha expressão neutra. Lamento ouvir isso. Lamenta? Ele perguntou, olhando para mim com algo que poderia ter sido alívio. Lamento que você esteja passando por dor, eu disse honestamente. Eu não lamento se isso te ajudou a ver as coisas com mais clareza. Ajudou. Quando ela saiu, o pai dela deixou bem claro que minhas perspectivas de carreira com as conexões da família deles iriam junto com ela. De repente, todas aquelas oportunidades de networking, toda aquela escalada social que eu achava tão importante, nada disso importava se eu não fosse mais o genro certo. E como isso se sentiu? Como descobrir que tudo o que eu achava que era sólido estava na verdade construído sobre areia? Como perceber que eu havia trocado o relacionamento mais importante da minha vida por relacionamentos que desapareceram no momento em que deixaram de ser convenientes? Eu assenti, mas não falei. Esta era a revelação dele para processar, o crescimento dele para reivindicar ou rejeitar. Eu vi o artigo na Revista Nacional. Ele continuou. Aquele sobre o seu ensino, sobre a galeria de móveis, sobre o negócio que você construiu do nada. E percebi que, enquanto eu estava ocupado me envergonhando do seu background, você estava criando algo bonito, significativo e duradouro. Você estava se tornando o tipo de pessoa que eu apenas fingi ser. Eu não me tornei alguém diferente, Daniel. Eu me lembrei de quem eu sempre fui. Eu sei. É isso que torna tudo muito pior. Você sempre foi forte assim, sempre capaz assim, sempre notável assim. Eu simplesmente não conseguia ver, porque eu estava muito ocupado olhando para você pelos olhos dos outros, em vez dos meus. Conversamos por 3 horas naquela tarde. Não as conversas cuidadosas e superficiais que tivemos por anos, mas o tipo de diálogo profundo e honesto que uma vez definiu nosso relacionamento. Daniel me falou sobre a solidão que sentiu no seu casamento, cercado por pessoas que o valorizavam pelo potencial, em vez do caráter. Eu falei a ele sobre os meses de dúvida e desespero, mas também sobre a alegria que descobri ao construir algo com minhas próprias mãos e coração. Você pode me perdoar? Ele perguntou, enquanto a luz da tarde começava a se apagar fora da minha janela da cozinha. Considerei a pergunta cuidadosamente. O perdão não era algo a ser dado levianamente, não após a profundidade da mágoa que foi infligida. Mas olhando para o meu filho, realmente vendo-o pela primeira vez em anos, eu reconheci algo que eu quase tinha perdido a esperança de encontrar. Remorso genuíno, crescimento real, a possibilidade de um relacionamento construído sobre respeito mútuo, em vez de sacrifício unilateral. Eu posso te perdoar, eu disse finalmente, mas as coisas não podem voltar a ser como eram. Eu não quero que voltem, ele disse rapidamente. Eu quero que sejam melhores. Eu quero conhecer a mulher que você se tornou. Eu quero conquistar o direito de fazer parte da sua vida, em vez de tomar esse lugar como garantido. 6 meses depois, Daniel era uma presença regular na minha oficina, aprendendo técnicas de marcenaria com a mesma intensidade que ele outrora dedicava a resumos jurídicos. Ele aceitou uma posição em um escritório menor que valorizava o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, em vez de conexões sociais, e ele falava sobre seus colegas com afeto genuíno, em vez de cálculo estratégico. Jantávamos juntos todos os domingos, às vezes no meu apartamento, às vezes na pequena casa que ele alugou após o divórcio. Nossas conversas cobriam tudo, desde literatura à política e a satisfação particular de criar algo bonito que duraria por gerações. Mas o maior presente não foi o retorno de Daniel à minha vida. Foi a percepção de que eu não precisava mais da presença dele para me sentir completa. Eu aprendi a encontrar alegria, propósito e satisfação independentemente da aprovação ou participação de qualquer outra pessoa. Ele era bem-vindo no meu mundo agora, mas ele não era o centro dele. Eu o criei para ser independente e, no final, a independência dele me ensinou a minha própria. Em uma noite quente no final do outono, enquanto trabalhávamos juntos em uma estante que ele estava fazendo para o seu apartamento, Daniel levantou a cabeça da peça que estava lixando e disse: Eu tenho orgulho de você, mãe. Orgulho do que você construiu. Orgulho de quem você se tornou. Eu deveria ter dito isso há anos. Obrigada, eu disse, e era sincero. Mas eu também sabia algo que ele ainda estava aprendendo. A opinião que mais importava era a minha. Eu passei 28 anos vivendo para o orgulho de outra pessoa, para a aprovação de outra pessoa,
para a definição de sucesso de outra pessoa. Agora eu vivia pela satisfação do trabalho bem feito, pela alegria da criação, pela paz que vinha de saber exatamente quem eu era e o que eu trazia para o mundo. Eu aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é recusar-se a aceitar um amor que vem com condições. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é se afastar de relacionamentos que exigem que você se diminua. Às vezes, a coisa mais sábia que você pode fazer é lembrar que você existia antes de se tornar mãe de alguém. E você existirá muito depois que eles pararem de precisar de você. Aos 59 anos, eu estava finalmente vivendo a vida que sempre fui feita para viver. Não como um apêndice da história de outra pessoa, mas como a autora da minha própria. E era lindo.